A missa que você vai assistir agora é um oferecimento do A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca visto, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, você, querido irmão, querida irmã, telespectador da Rede Vida de televisão. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É verdade, bendito seja Deus que nos reuniu nesta manhã para estarmos juntos, rezando, celebrando e participando desta Eucaristia. No início desta celebração, queremos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Você que está em casa nos assistindo e participando conosco através da Rede Vida de televisão, curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos confessar os nossos pecados a Deus para poder celebrar e participar com dignidade desta Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Coloque a mão no seu coração, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos um minutinho. Esse é o momento da oração da coleta. Momento em que o sacerdote eleva aos céus todos os nossos pedidos, os meus, os seus. Quais são as suas intenções? O que você traz no seu coração nesta manhã de hoje para esta Santa Missa? O que é que você precisa? O que é que você precisa e necessita tanto de Deus nesta manhã de hoje, neste dia de hoje? Neste dia que está começando. Talvez depois da missa você vai para fazer um exame, vai para uma consulta médica, vai em busca de um emprego, vai visitar um doente, eu não sei. Eu sei que depois da missa você vai fazer alguma coisa. Seja esse o momento de você falar com Deus: Senhor, depois da Santa Missa, eu preciso dessa graça, me ajuda.
Talvez você tenha uma reunião importante, uma decisão importante a ser tomada. Fale com Jesus Cristo agora. Quero aproveitar a oportunidade e rezar pelo seu Lapinha, lá de Belo Horizonte, de Betim, que é o pai do Ronaldo da Rádio Liberdade. Ele vai completar 100 anos agora essa semana, sexta-feira. Então quero oferecer esta missa em ação de graças pelo seu Lapinha. Também quero oferecer esta Eucaristia pela Sueli Azevedo, que é lá de Rio Preto, também fazendo aniversário essa semana, 70 anos. E oferecer também esta Eucaristia a um grande amigo, o Padre Silvio, que eu fui visitá-lo na semana passada, levar a unção dos enfermos para ele, lá em Volta Redonda. E ontem ele partiu para a casa do Pai. Quero oferecer esta Eucaristia por ele também. E por todas as suas intenções, as minhas e as suas intenções. O que é que você quer pedir para Jesus Cristo? Peça. Isso. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos pedimos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade do nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes procurai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Vós foste sempre um refúgio para nós, ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre para sempre vós sois Deus. Desde sempre para sempre vós sois Deus, ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
Quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra, vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me traís? Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda
E Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai a César, pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs na mesma fé em Jesus Cristo, querido telespectador da Rede Vida de televisão, você que nos acompanha agora, estamos no ar, ao vivo, para todo o Brasil. São 7h17. Estamos aqui na capela de Nossa Senhora de Fátima, nos estúdios da Rede Vida, em São Paulo, no Pacaembu, São Paulo, Brasil. E certamente milhares ou milhões de pessoas estão nos assistindo e nos acompanhando nesse momento, também através do canal no YouTube. Uma das coisas que Jesus mais condenou foi a hipocrisia. O Evangelho, Jesus percebeu a hipocrisia deles. Em vários momentos no Evangelho vamos ver Jesus condenando a hipocrisia, falando dos hipócritas. Quem são os hipócritas? O que é a hipocrisia? Os hipócritas, disse Jesus, são aqueles que são limpos por fora, mas imundos por dentro. Por várias vezes no Evangelho vamos ver Jesus condenando os hipócritas, condenando a hipocrisia. Você é sujo, você é limpo por fora, mas você é imundo, é podre por dentro. Jesus é colocado diante de algumas pessoas, de alguns fariseus, de alguns partidários de Herodes, de alguns saduceus. Aliás, eles não se davam entre eles, mas quando é para fazer o mal, quando é para fazer a maldade, até os inimigos se unem. E isso acontece nos dias de hoje. Diz a palavra que naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Eles estão armando uma armadilha para Jesus. Eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. Isso acontece também nos dias de hoje, principalmente com aqueles que decidem viver a palavra e anunciar o Evangelho. Olha aí quantas pessoas perseguindo o nosso querido Frei Gilson, que faz um trabalho belíssimo. Por um outro lado, vamos também lembrar do padre Júlio Lancelotti, que faz um excelente trabalho. E tantos sacerdotes e cristãos leigos que realizam um trabalho tão bonito de evangelização e que são sempre motivos de chacota, de brincadeira, de gozação, de críticas e de julgamentos. Basta querer seguir Jesus, que você será sempre julgado e perseguido. Isso é a palavra de Deus que diz. Então eles querem apanhar Jesus de qualquer jeito, eles estão armando uma cilada. Quem são os hipócritas de hoje? Os fiscais da fé da internet. Hoje
Existem o que nós chamamos de os fiscais da fé da internet, que ficam o tempo todo buscando o pecado, o erro dos sacerdotes ou então dos outros nossos irmãos leigos que decidiram evangelizar. Cada um com a sua pedagogia, cada um com a sua forma de evangelizar, mas sempre levando Jesus para as pessoas. Eu conheço muitas pessoas que são assim perseguidas por esses hipócritas, por esses fiscais da fé, por esses metidos a santinhos, que na verdade são hipócritas, são limpos por fora, carinha de santinho, mas imundos por dentro. Eu vivo isso todos os dias, já tenho 20 anos de padre, vou fazer 20 anos de sacerdócio, e ao longo desses meus 20 anos, sempre escuto alguma piadinha aqui, alguma piadinha ali, alguma crítica aqui, alguma crítica ali, mas isso nunca mexeu com a minha estrutura emocional, espiritual, sobretudo porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Mas vamos lá. Eles encontram com Jesus, esses hipócritas, e começam o diálogo com Jesus da seguinte maneira: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, que não dás preferência a ninguém, que tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. Ou seja, eles começam com elogio, um elogio hipócrita. Cuidado com os elogios. Há muitos elogios que são elogios de Satanás, que são elogios do mal. É só para mexer com o seu ego. Quiseram eles também mexer com o ego de Jesus, mas não conseguiram. Jamais conseguiriam. Mas muitas vezes esses fariseus, esses hipócritas conseguem mexer com o nosso ego. E já começa logo com elogio. Você quer mexer com o ego de alguém, já começa elogiando ele. Ou elogiando, ou então difamando. E aí, eles fazem uma pergunta, e nesta pergunta capciosa, eles querem uma resposta de Jesus, que só podem ser duas. A primeira pergunta é: nós devemos pagar o imposto a César, sim ou não? Ora, se Jesus disser, tem que pagar o imposto para César, o que eles iam dizer? Olha, Jesus, ele está assim com César, com o imperador. Logo, ele não é esse que vocês estão achando que ele é, não. Acho que ele deve ter um complô com o imperador, com César, porque ele está dizendo que nós temos que pagar o imposto a César. Se Jesus responde, não, você não deve pagar o imposto a César, eles iriam dizer, olha, esse Jesus aí está indo contra a lei, está perseguindo o império, está dizendo que nós não devemos pagar o imposto. Qualquer uma das respostas, eles queriam era comprometer Jesus. E aí o que diz a palavra? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Jesus percebeu a hipocrisia deles porque Jesus nos conhece, Ele nos sonda, Ele conhece o coração humano. Jesus vê neles a maldade, Jesus vê neles a hipocrisia, mas não deixa de responder à pergunta deles. Traz aqui para mim uma moeda, me dá aqui. Eu quero ver. Levaram uma moeda para Jesus e Jesus perguntou. Ele devolve a pergunta com uma pergunta. De quem que é a imagem que está aqui nessa moeda? De quem que é a inscrição que está aqui? E eles responderam, é de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus.
E termina o evangelho dizendo que eles ficaram admirados com Jesus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o dinheiro, o poder pertence ao mundo, pertence a César, pertence ao homem. Dá para o homem, dá para o mundo o que pertence ao mundo, o que pertence ao homem. E dá para Deus o que pertence a Deus. A imagem que está na moeda, que é o símbolo do dinheiro, do poder, do sucesso, é a de César. Em outro momento, Jesus vai dizer na sua palavra no Evangelho: o meu reino não é deste mundo. Então, o que é do mundo, dá para o mundo. Mas o que é de Deus, dá para Deus. Você e eu, nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Se na moeda tem a imagem de César, que simboliza o dinheiro, o poder, por um outro lado, eu e você, somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós pertencemos a Deus. Nós viemos de Deus. E se nós viemos de Deus, nós devemos voltar para Deus. Por isso ele está dizendo: dai a César o que é de César, dai ao mundo o que é do mundo e dai a Deus o que é de Deus. É isto, meu irmão e minha irmã, que a liturgia de hoje está nos ensinando. E a minha pergunta hoje para você, para mim, para você é esta: você tem dado a Deus a sua vida? Você tem entregado a Deus tudo que é você? Padre, como é que eu entrego a minha vida a Deus? Como é que eu sei que eu estou dando a minha vida para Deus? Como é que eu sei que eu estou devolvendo a minha vida para Deus? Porque eu sou de fato a imagem e semelhança dEle, e eu pertenço a Ele. E aí, como é que eu vou saber que eu estou de fato então entregando a minha vida a Deus? Com as suas atitudes. Como é que você tem agido no seu dia a dia? Como é suas ações? Como é que você tem vivido? Como é que você tem, na verdade, mostrado para as pessoas o seu comportamento, as suas atitudes? São as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações que mostram, de fato, se nós somos e estamos agindo como verdadeiros filhos e filhas de Deus ou não. É muito interessante observar que na liturgia de hoje há uma palavrinha que eu diria que ela é uma palavra muito importante. Lei. Estamos aqui tratando da lei. É justo pagar, não pagar? Existem as leis do homem, do mundo, e existem as leis divinas, a lei de Deus, as leis de Deus. E aí? Jesus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ser honestos, precisamos ser justos. E não há justiça sem honestidade. Portanto, sejam honestos e justos. Pague o imposto. Dê a César o que é de César. Dê ao mundo o que é do mundo. Mas, não se esqueçam, a Deus o que é de Deus. Claro que, naquela época, os impostos eram absurdos. Existia uma roubalheira, não diferente de hoje. Quantos impostos nós pagamos, né? E a gente sempre pensa, não é justo pagar tanto imposto. Mas Jesus disse, dê ao mundo o que é do mundo.
É tão irrelevante tudo isso. O dinheiro, o poder, o sucesso. Tudo isso é mundano, deixa para lá. O importante é você não se esquecer de olhar e obedecer à lei de Deus. Que a gente pode pegar o Antigo Testamento e dizer quais são as leis de Deus? Os 10 mandamentos. Que Jesus depois vai pegar e vai dizer, se você quiser, você pode pegar esses 10 mandamentos e resumi-lo em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Esta é a lei. Você será sempre de Deus e vai mostrar que você tem atitudes de filho e filha verdadeiro e verdadeira de Deus quando você colocar em prática o amor, que é a lei de todas as leis, que supera todas as leis. A lei de Deus é a lei do amor. E aí, você tem vivido a lei de Deus? Tem colocado em prática a lei do amor? E aí eu tenho uma notícia não muito boa para você. Quando nós deixamos de cumprir as leis, temos consequências. Nós teremos graves consequências se nós não cumprirmos com as leis do mundo, com a lei civil. Se você, por exemplo, não pagar o imposto do seu carro, você vai perder ele. Se você não pagar o imposto da sua casa, você vai ser despejado. Se você não cumprir com as leis de trânsito, você vai ter que pagar caro por isso. Tudo na vida tem consequências. As nossas escolhas, as escolhas da nossa vida, nos trazem junto com nossas escolhas consequências. Por isso precisamos pensar bem antes de tomar qualquer decisão na vida. Porque a partir do momento que a gente decide, que a gente escolhe, junto com a decisão e com a escolha, vem as consequências. Se você deixar de cumprir as leis humanas, se você deixar de pagar o imposto, você vai sofrer muitas consequências. E com as leis de Deus não é diferente. Se você deixar de cumprir a lei de Deus, você também sofrerá consequências. Por exemplo, eu não conheço uma pessoa que seja feliz sem amar. Uma pessoa que não ama, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não faz o bem é uma pessoa infeliz. A consequência de quem não ama é a infelicidade, é a insatisfação. A consequência de quem não ama é o vazio existencial, a angústia. Se você, por exemplo, não honra pai e mãe, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, o que vai acontecer com você? Eu não conheço nenhum filho que seja feliz não honrando pai e mãe. Se você mata, um dos mandamentos da lei de Deus, eu não conheço ninguém que depois de ter matado, de ter assassinado alguém, tenha paz, viva feliz. Se você rouba o outro, o irmão, não conheço nenhum ladrão que seja feliz. Vive sempre um vazio existencial, uma angústia. Ou seja, as consequências de quem não cumpre com as leis de Deus. Por outro lado, aquele que vive as leis de Deus, que se resume em uma única lei, que é a lei do amor, aquele que ama com verdade, este sim, vive feliz. Quantos sacerdotes, quantos religiosos, quantas religiosas são felizes, que amam, que não são frustrados, que não são frustradas, que são alegres. Quantos leigos que por viverem o amor de Deus na sua vida e na vida do outro, exalam a alegria, a realização. Deus é amor, meus irmãos. Nós somos feitos, nós fomos criados pelo amor de Deus.
E quando nós vivemos a essência desse amor, quando nós vivemos o amor na essência, é o próprio Deus que se manifesta em nós. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu desse a vida em favor do meu irmão, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu tivesse a fé tão grande, tamanho de transportar montanhas, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é compassivo, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Que bonito aquela oração que nós chamamos de oração de São Francisco: Senhor, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim eu quero terminar a nossa reflexão de hoje, lembrando de um trechinho da primeira leitura, que é da segunda carta de São Pedro, que diz: o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Portanto, se você quer viver um novo céu e uma nova terra, precisa viver a honestidade e a justiça. E não há justiça sem honestidade. E não há um honesto que não seja justo. Precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Cuidado com os ímpios. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim encerra o Salmo de hoje, que é o Salmo 89. Você pode durar 70 anos, 70 anos pode durar a nossa vida. Os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também assim nós passamos. Até quando, meu irmão e minha irmã, você vai viver o mundo da hipocrisia, da mentira, da falsidade, do julgamento e do pecado? O máximo que você vive, diz a palavra, diz o Salmo de hoje, são 70 anos. Os mais fortes, diz a palavra, duram 80. O resto é sofrimento. O resto é ilusão, passa depressa. E daí? O seu dinheiro vai ficar. O seu poder, seu sucesso vai ficar. No caixão não tem gavetas. Que tal a gente tomar essa consciência e a partir de hoje começar a viver uma vida diferente, sem julgamentos, sem hipocrisia, sem falsa santidade, sem querer ser mais do que o outro, sem apontar o dedo para o outro e apontar o pecado do outro, pois diz a palavra: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados, porque com a mesma medida que medires, vós também sereis medidos. Que tal se nós pudéssemos viver a partir de hoje e colocar em prática a partir de hoje a única e maior lei, que é a lei do amor. Gaste amor às mãos cheias. Precisamos amar mais. O amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe.
Oferta do silêncio do altar, bendito fruto do viver, perfeito alimento de minha alma. O vinho que da uva brotou, bendito fruto do labor, por tua casa quero me consumir. Oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, confiantes em vosso amor de Pai, acorremos com nossos dons ao santo altar. Concedei-nos que, ao celebrarmos os vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça santificadora, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois por meio do vosso Filho muito amado, sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o autor misericordioso da sua redenção. Por isso, com razão, vos servem todas as criaturas, os redimidos vos prestam o devido louvor, e unânimes vos bendizemos, vossos anjos e santos. Também nós, vós celebramos com alegria e cantamos, sem cessar, a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Odilo, meu Bispo Pedro Luiz, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminho.
caminharei enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Corpo e o sangue de Cristo. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor, por causa de um grande amor. Oremos. Governai, Senhor, pelo vosso Espírito, os que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar a nossa fé não somente em palavras, mas também pela verdade das nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, bom dia. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Até sexta-feira, às 8h30 da noite, com o nosso programa Rede Vida Sertaneja. Sábado, domingo, às 9h30 da manhã, reprise. E terça-feira que vem estaremos juntos de novo, ao vivo, às 7 horas da manhã, para celebrar a Eucaristia. Obrigado pela audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Que você tenha um excelente dia, que Deus possa te abençoar. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso viver. Oração. Precisa. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado.